Recebe também, Pai, o que o Senhor, Pai, te pedimos, meu Pai, pelo teu servo, meu Deus. Bota as palavras certas na boca do teu servo, meu Deus, que vai trazer nesta noite, não aquilo que a igreja quer, mas aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, enche ele, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, já te agradecendo. A igreja diz: amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Quero agradecer aos irmãos e às irmãs que cooperaram na evangelização. Que Deus abençoe a todos e a vitória nossa, em nome de Jesus. Amém? Grandes coisas Deus tem feito e Deus fará em nossa vida. Amém? Aleluia. Eu vou ler, cada já se avançam. 1 Reis, capítulo 1, verso 5, que diz: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procede assim? Além disso, era ele de boa aparência, muito formosa, e nascera depois de Absalão. Estendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e a Abiatal, o sacerdote, que seguindo o ajudava. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natão, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes de Davi, que Davi tinha, não apoiaram Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servo do rei. Porém a Natão, o profeta, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Quantos dizem amém? Pode sentar, dando graças a Deus. Adonias, ele era filho de Davi, e naquele período Davi já estava com uma certa idade. Davi já não empunhava mais a sua espada, Davi estava com cerca dos seus 70 ou 80 anos, e Davi, ele havia feito uma promessa. Primeiramente Deus havia determinado que Salomão, seu filho, iria reinar no lugar de Davi após a morte de Davi. Salomão tinha cerca de 8 anos e Davi agora já está velho. E eu começo a entender que Adonias, ele se aproveita dessa situação. O reinado está tranquilo, mas Davi está com uma certa idade, já não tem mais aquela força de antes, já não era mais aquele jovem de 16, 17 anos que enfrentou Golias. E agora Adonias, ele aproveita a condição do pai e ele diz: Eu reinarei em Israel. Quando ele diz que vai reinar em Israel, Israel era a cidade santa escolhida por Deus. E para ser rei, quando ele diz eu reinarei, para ser rei, primeiro tinha que ser escolhido por Deus. Deus iria mandar um sacerdote ou um profeta ungir aquela pessoa. Como foi com Davi, também como foi com Saul. Apesar de Saul ser um rei desobediente, ele foi ungido por Deus. Alguns dizem que não, mas a Bíblia mostra que Saul foi ungido por Deus. Foi ungido ali pelo profeta. E agora, para ser rei, ele tinha que ser ungido por ordem de Deus. Como foi com Davi, Deus chama a Samuel e diz: Olha, vem que eu me provi de um rei, pega o chifre com azeite e eu vou te enviar para você ungir o rei. Assim Davi foi ungido no meio dos seus irmãos ali, com seus irmãos de sua casa. E agora Adonias, ele junta os seus irmãos, junta 50 homens que correm adiante dele, e ele faz uma festa, imola bois, mata ovelhas e diz: Eu reinarei sobre Israel. Ele comete um ato de desobediência primeiro contra Deus, contra o seu pai e contra a nação de Israel. A nação de Israel não poderia estar entregue a um homem rebelde. A liderança não pode ser rebelde. Nós somos liderança, alguns são liderança na empresa, alguns são liderança em casa, na igreja, alguns são liderança no lugares onde participam em uma reunião.
a liderança não pode, aliás, ninguém pode ser rebelde, mas principalmente a liderança, porque a liderança vai induzir ou conduzir a pessoa ao bem ou ao mal. E agora Adonias diz: eu reinarei. A Bíblia diz que ele se exalta e ele providencia carros, cavalos, cavaleiros e diz: eu vou reinar. Deus não mandou, mas eu vou reinar. Deus não me separou, mas eu vou reinar. Eu vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero. Deus não quer que eu faça, mas eu vou fazer. Era isso a mensagem que Adonias estava passando para Deus, para o Pai e para o povo. Deus não me chamou, mas eu vou fazer. Nós vemos na Bíblia algumas pessoas que tomaram cargos e posições que não eram deles, bens que não eram deles, e se deram mal. Acabe, ele toma a vida de Nabote e lá no final ele morre. O rei Uzias, que ele pega o incenso e creio que 80 sacerdotes disseram a ele: olha, não ofereça incenso na casa do Senhor. E quando ele foi oferecer incenso, a Bíblia diz que uma lepra sai na testa dele e ele mesmo se apressa para sair do templo. Quer dizer, houve pessoas que tentaram fazer aquilo que Deus não mandou e passaram vergonha. Por que isso acontece? Porque tudo aquilo que Deus não está no negócio, no final está errado. No começo pode até parecer certo, não é bonitinho e foi bem enfeitado e tal, os louvores foram bons, a ornamentação, mas se Deus não estiver no negócio, tudo vai dar errado. E agora Adonias, ele prepara os bois, prepara os animais, prepara todo mundo e faz uma festa. Eu estava lendo aqui a história de Adonias. Em nenhum momento os sacerdotes disseram: olha, se ajoelha ali que eu vou ungir. A separação dele, ele mesmo que se declarou rei, ele mesmo que se declarou líder, sem Deus mandar, sem ninguém ungir, sem Deus assinar. Aí como é que vai dar certo? Mas tem pessoas que não têm uma sabedoria, não são ajuizadas o suficiente para dizer: olha, eu vou orar ao Senhor para ver se isso que eu estou fazendo é certo. Se Deus vai aprovar. Se Deus vai aprovar, ainda que pareça difícil, vai dar certo. Ainda que pareça impossível, vai dar certo. Mas aqui Adonias não ora. Veja que dos motivos de o crente estar sofrendo é a falta de oração. Eu vou confiar nos 50 homens que vão adiante de mim. Eu vou confiar no sacerdote, mas não vou buscar a Deus. Se Deus não estiver no negócio, meu irmão, não tem para onde. Não adianta investir dinheiro, não adianta fazer propaganda. Se Deus não assinou, não vai dar certo. E agora Adonias, ele junta 50 homens, fora o povo de Israel, fora os irmãos, e ele faz uma festa e ele se declara rei de Israel. O reinado de Israel era escolhido por Deus. Deus escolheu a Davi, e posteriormente à morte de Davi, quem ia reinar era Salomão. Quer dizer, a escolha é de Deus. Ninguém pode impedir. A Bíblia diz assim: ainda antes que houvesse de eu sou e nenhum que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Quando Deus disse a Davi que o sucessor dele, chamado Gedidias, que era Salomão, iria reinar, era a escolha de Deus. Quando Adonias diz: eu vou reinar, ele quer bater de frente com Deus. E quem vai bater de frente com Deus está dizendo que quer perder a guerra, porque com Deus ninguém bate de frente. E aí ele desobedece, ele traz maldição sobre si. Por quê? Ele quer algo que não é para ele quer algo que Deus não deu, ele está desobedecendo a Deus, e agora ele quer o reinado de Israel. Não era algo pequeno o reinado de Israel. Poderia ser pequeno localmente, digamos assim, territorialmente, mas ali era algo que era uma terra que manava leite e mel, era uma terra que tinha, se o povo cavasse, tinha um ouro, se o povo cavasse, um cobre. Então era uma terra valiosa. Até hoje a terra de Israel, nós temos visto aí, quem assiste televisão, tem visto aí o Irã atacou Israel, os Estados Unidos atacou o Irã. Por quê? Porque ali é uma terra valiosa. Dizem que quem fundou os Estados Unidos foram, parece que 3 judeus. Então ali é uma terra abençoada. Então eles vão proteger aquela terra porque é uma terra
divina e também uma terra que tem ouro e prata. Então eles estão de olho espiritualmente e também financeiramente. Eles vão proteger aquelas terras. E agora quando Adonias, ele diz, eu reinarei, ele quer também o controle daquela área, uma área militar, uma área que tinha dinheiro, ele queria fama, ele queria poder. E Deus só dá esse tipo de coisa, fama e poder, a quem ele quer. Não adianta eu querer trapacear, não adianta eu querer orar se Deus não quer, não adianta eu pedir. Ah, mas eu orei tanto, então eu vou usurpar. Eu vou tomar. Aí as coisas se tornam pior do que já estava. Se Deus não deu, eu vou tomar. E algumas pessoas agem assim, como eu falei, o rei Acabe, juntando-se com Jezebel, Nabote não deu a terra, ele quis tomar e tomou. Depois morreram todos dois. Então quando ele quer tomar e ele toma o trono, ele assina um atestado de morte. Eu começo a entender, cuidado com aquilo que você quer que não é para você. Mas tem crente que quer aquilo que não é para ele? Tem. Nós vemos exemplos na Bíblia de pessoas que querem tomar o que é dos outros. Até mesmo na igreja, e nós vemos grandes escândalos de pessoas que querem fazer aquilo que Deus não quer que ele faça, mas ele botou na cabeça dele que é para ele, não é para mim, e ele diz, eu vou reinar. E agora está lá Adonias fazendo festa, comendo churrasco, achando que Deus vai bater palma. Meu filho, você está certo, tem que ter atitude, tem que ser assim. Uma vez eu vi uma propaganda não, um vídeo eu creio que foi no Carvalho, no TikTok, que o cara mostrou uma moto no meio do mato, uma moto cara. Ele está aí, a moto. Não é minha, roubei, mas não deixe seu bem. É minha, pronto, acabou-se. Não é dele, não sei se era um meme, uma brincadeira, mas ele disse, não, conquistei não, roubei, mas é minha, pronto. Ele levou. Se é brincadeira, eu não sei. E Adonias, ele não queria algo pequeno, como falei, queria algo grande, o reinado, queria comandar, e posteriormente ele ia mandar matar os irmãos, porque iriam contra ele. Então ele estava de olho grande naquilo que não era dele, que não era para ele. Aquilo que é seu, é seu. Aquilo que não é seu, não é seu. Aquilo que é seu vai chegar até você. Aquilo que não é seu não vai chegar até você. E Adonias sabia que o trono não iria chegar para ele, e ele agora usurpa, faz uma festa. E Deus, quando ele vê esse tipo de coisa acontecendo, em alguns momentos Deus permite que esse tipo de coisa aconteça, porque o homem tem o livre-arbítrio de fazer o que quer, de fazer o bem e fazer o mal. Lá na frente ele vai pagar pelas decisões que ele tomou. E agora Adonias sentando num trono fictício, porque tem pessoas que é assim, ele cria uma situação na mente, não, eu sou o rei. Eu estava vendo até na internet que um cidadão, ele criou um falso batalhão e criou ali falsos militares e estava atuando aqui no Brasil. Quer dizer, ele criou um falso pelotão, um falso batalhão, dizendo, olha, agora vocês são policiais. E tem pessoas que é assim, que criam coisas que não é de Deus, eles inventam e não, eu sou o chefe. E agora Adonias era um rei de mentirinha, digamos assim, porque ele não foi ungido por Deus, não foi separado por Deus, Deus não mandou, então ele não era rei de coisa nenhuma. Ele criou na mente dele que era rei. E Deus é especialista em desfazer arrumadinho. Quem crê, diga amém. O homem fez, Deus não vai desfazer, Deus desfaz. Quantos estão por aí fazendo ali um arrumadinho para se aposentar, dizendo, eu estou doente e tal, sentar, mentindo? Quantos estão enganando, quantos estão fraudando? E ele ali exaltou-se, sentou-se no trono, tomou ali os seus vinhos e disse, eu sou o rei. Aí Deus começa a desfazer o reinado dele, como a areia do mar destrói aquele castelinho de areia. Aí a Bíblia diz que
aleluia, Betseba, juntamente com o profeta Natã, diz: olha, estamos sabendo que Adonias é rei. E ele dá um conselho, ele diz: olha, vai, fale com Davi. E quando Davi, você estiver falando com Davi, eu vou chegar posteriormente. É rei, o Senhor prometeu. E promessa de rei não volta atrás. Promessa de Deus não volta atrás por causa da minha rebeldia. Ah, mas eu não quero que o fulano reine. Dependente de eu querer ou não, Deus vai fazer. Eu não quero que fulano vença, mas Deus vai cumprir a promessa na vida de fulano, de ciclano, de beltrano. Quantos crêem, diga amém. Aí estava Adonias muito exaltado, achando, abafando, achando que podia, acontecia. Eu sou o rei, quem vai mandar aqui sou eu. No dia que Davi morrer, creio que ele dizia, no dia que Davi tombar, eu vou reinar. Aí tudo que começa errado, termina errado. A Bíblia diz agora que Natã está falando com Davi, juntamente com Betseba, e Davi dá uma ordem para que o rei Salomão, com cerca de 8 anos, seja rei de Israel, seja ungido. O que eu começo a entender: não adianta querer atrapalhar os planos do irmão, da irmã, fazer oração contrária, fazer isso, falar aquilo. Se Deus está, aleluia, no negócio, vai acontecer. Se Deus não está, não vai acontecer. E agora, Adonias ali no trono, quando, achando ele, creio eu que ninguém podia abalar ele, aí a Bíblia diz que Davi dá uma ordem, e a ordem de Deus ela não volta vazia, diz a palavra. Aquilo que Deus mandar vai acontecer conforme a vontade de Deus, não vai voltar vazia. E o rei, ele se inclina na cama, e ele dá uma ordem que Salomão seja ungido rei de Israel. Quando ele dá uma ordem, a ordem dele tem que ser cumprida. E eu vejo que naquele momento Salomão foi pego, colocaram ele sobre a mula de Davi, levaram ele, aleluia, para um determinado local e ungiram ele rei de Israel. Eu começo a entender, quando as coisas é de Deus, tudo dá certo. Pode até parecer que não vai dar certo, mas quando Deus faz, ele faz perfeito. O que o diabo faz é uma imitação. Veja que Adonias foi na bagunça, Davi não, Deus foi na organização. Chama o profeta e manda ungir ele. O que é de Deus permanece, o que é de Deus é perfeito. Com Deus não tem esse arrumadinho, não tem ali uma mentira. Aí Salomão foi ungido a rei, e agora quando Salomão é ungido a rei, fizeram uma festa. A Bíblia diz que Salomão entra na cidade, e a cidade se alarmou. Enquanto isso, chegaram um mensageiro para dizer para Adonias. Adonias pergunta: o que é isso na cidade? E é informado que Salomão é rei de Israel. A Bíblia diz que ele teme, sabe por quê? Quem faz as coisas erradas anda com medo da polícia, com medo do irmão, do marido, da esposa, do vizinho. Eu fiz algo errado e vai dar errado. E eu começo a ver que começou a se desmoronar o castelo de areia de Adonias. Ele fez, achando que ninguém era superior para lhe fazer, mas o rei desfez, e o rei vai desfazer o que estão fazendo errado. Aleluia. O rei vai dizer: mas é um arrumadinho, é um nó tão bem atado que ninguém desata. Fechou-se o cadeado e jogou-se a chave. Mas a Bíblia diz que Deus ainda arromba a porta e arromba cadeado. Quando você diga amém. Amém. Nada é oculto que não venha a ser revelado. E agora Adonias, se achando o bambambam, disseram: olha, Adonias, Salomão reina. Ele preparou o arrumadinho, tá achando ele tão bem feito. E tem pessoas que faz o arrumadinho tão bem feito que diz: ninguém vai saber, ninguém vai questionar, ninguém vai desfazer. Aí ele fez, quando ele soube, a Bíblia diz que ele se alarmou, ele temeu. E agora? Aí ele chega no versículo 50, ele pede perdão, ele vai temendo a Salomão, e ele vai para nas pontas do altar e vai pedir a Salomão: de Salomão, não me mate.
ele ali arrependido, só que aquela lágrima de crocodilo, né? Mentiroso, tem sempre alguém assim que diz: eu estou arrependido, mas com a mão para trás, com a faca nas costas. Ele achando que Deus não iria cobrar dele no futuro, mas quem um dia planta, um dia colhe. E às vezes, quando vai colher, aquilo plantou lá, que não é tipo pé de tomate. O pé de tomate é uma coisa mais fácil de você germinar. Você joga ali, ele cresce, né? Outra semente não, mas o tomate é mais fácil. Então, quando Adonias plantou ali a semente do mal, aí iria se voltar contra ele lá na frente. Às vezes tem pessoas que pagam pelo que fazem e começam a perguntar: Senhor, por que eu estou pagando por isso? Porque você plantou lá no passado. Que ele plantou usurpação, ele plantou desobediência, ele plantou falsidade, ele plantou mentira, ele plantou corrupção, usurpação, ele plantou desobediência a Deus e ao Pai, e agora ele iria colher o que ele plantou. Ele tem que ver, porque o rebelde é assim, ver e ouvir que Salomão estava no trono. Tem pessoas que dizem assim: não, o irmão, mas não diz assim eu. Às vezes eu, o ser humano você, peleja contra o vizinho, a vizinha, porque o encapetado não é só o da esquerda ou da direita. Às vezes não, o de frente não é o de trás, às vezes o encapetado sou eu. E agora? Adonias era crente, filho do rei, filho de, digamos assim, de pastor, filho de pastor presidente, era filho de liderança, ele era filho do rei, mas era um encapetadozinho ali, cheio de cão, cheio de maldade, beberrão, festeiro e desobediente. E Deus ainda pega filho de crente desobediente para dar uma lapada. Para dar uma lapada, porque ele estava andando num caminho errado, desobedecendo a Deus e ao Pai. E às vezes a gente ora, paga o preço, fulano, ciclano, e o fulano e ciclano está desobedecendo, está batendo de frente com Deus. E aí o negócio é estreito. Adonias, ele tem que ver Salomão no trono, porque Deus escolheu Salomão. E ele agora tem que pedir perdão a seu irmão. Ele tem que ver a promessa de Deus se cumprindo na vida de Salomão. Ele tem que ver que as coisas de Deus é com ordem e decência. E tem gente que não gosta de ordem e decência, porque ele não queria ordem e decência, ele queria ele no trono e acabou. Não tem ordem e decência. Não tem unção não, agora é assim. Eu vou fazer assim e acabou-se. Aí com Deus lá no céu diz: epa, não é do seu jeito, Adonias, é do meu jeito. E as coisas, se nós prestarmos atenção, de Gênesis e Apocalipse, pessoas que erraram, Deus sempre colocou as coisas no devido lugar. Nada prevaleceu, nada prevalece no erro. Por exemplo, o povo de Israel: vamos bagunçar no deserto, vamos fazer macumba, vamos se prostituir. O Balaão fez macumba, não pegou o povo, mas Balaão ensinou o povo a se prostituir. Não entrou no deserto, na terra prometida, rebelde. Deitaram e rolaram, não entraram rebeldes. Entrou Caleb e Josué e os filhos dos rebeldes. O que eu entendo com isso? Rebelde nunca prevaleceu. E aqui Deus estava mostrando a Adonias: ó, Adonias, você é crente, mas você está com cão no couro, então é você e eu vou lhe pegar. Antes de Davi morrer, ele chega para Salomão e ele dá algumas instruções, ele dá alguns conselhos. E um dos conselhos que ele diz: olhe, cuidado com Adonias, cuidado com ele, é seu irmão. E quando foi com Simei, ele também disse: não deixe que as cães de Simei desçam sem sangue, não deixe que os cabelos dele desçam sem sangue. Davi estava dizendo: mate ele. Davi deu alguns conselhos. Davi era um pai muito amoroso, né? Mate. Pai conversava com os filhos. E a Bíblia mostra que quando Davi morre, aí
Chega um certo dia, passa-se o tempo, Adonias, ele agora chega para Betsebe e diz: olha, tu sabe que o trono era para mim, né? Ele cresceu de novo. Tem gente que Deus repreende ele: ou você está errado. Em vez dele se consertar, não, ele só se arrepende naquele momento e vai tramar uma outra maldade. É por isso que muitas vezes Deus fere alguém e nós às vezes não entendemos por quê. Senhor, por que isso? Mas é porque o coração de muitos são maus. E Deus sabe trabalhar com gente má, com gente ruim, gente desobediente. Nem todo mundo é bom. Nem todo mundo está determinado a fazer o bem. Tem pessoas que querem fazer o mal. Tem pessoas que querem um Adonias na igreja, quer usurpar, quer fazer um motim, quer fazer da igreja como se fosse uma pocilga. E igreja, casa de Deus, é lugar santo, é lugar de oração. Eu estava dando um conselho para o irmão pela misericórdia. Ele chegou lá, Deus prepara o local, começou a chover, chegou um cidadão que eu nunca vi na minha vida, e chegou um irmão que ele é também meu cliente. Ele disse assim: eu não quero mais saber de igreja. E o irmão ouvindo, eu nunca tinha visto esse irmão, não sabia que ele era crente. E a gente começou a conversar e ele disse que não queria saber de igreja. Eu disse: Deus lhe chamou para ficar somente no quarto. Ele disse que queria ser crente de quarto, não queria ser mais crente de igreja, porque está na Bíblia. Vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor. Eu disse: olha, Deus disse, e eu disse por todo mundo pregar o evangelho, e comecei a pregar para ele, mas ele não aceitou. Quer dizer, ele tomou os próprios conselhos dele para querer fazer o que ele quer. E vi que ele não quis dar ouvidos, então é com ele e Deus. E o irmão também aconselhando ele, mas ele não quis ouvir. O que eu entendo com isso? Tem pessoas que têm um coração duro e se fecha para Deus. Aí o negócio é estreito. Deus fala com ele uma vez, duas vezes, três vezes. O que é que esse irmão viu na igreja? Viu dizer que tinha falsidade? Todo mundo já passou por uma falsidade. Eu disse a ele: Jesus foi traído, foi vendido, bateram nele, foi abandonado. Qual é o ministério que não teve algo ruim? O ministério de Moisés, um bocado de rebelado. Os irmãos de José, um bocado de ladrão. Os irmãos de Davi, um bocado de invejoso, traidor também. Qual foi o ministério que não teve contenda? Então nós não vamos ver um ministério perfeito. Só quem for subir aos céus, e esperamos que a gente vá em nome de Jesus. Aí você vai ver paz e santidade. Mas aqui na terra é tribulação e contenda. Aleluia. E no ministério de Davi, ele como pai, ali tinha aquela ovelha rebelde, que era Adonias. Rebelde, que não queria obedecer ao pai, desobediente. Quando alguém não quer obedecer uma liderança, o pai representa uma liderança, o pai representa alguém superior, o pai representa alguém que Deus colocou para comandar. Quando alguém quer desobedecer ao dirigente, ao pastor, aos missionários, aqueles que Deus colocou acima deles, a pessoa está desobedecendo a Deus e atraindo a maldição. Adonias, ele atrai maldição para ele, e maldição nós sabemos que não é coisa boa, é coisa ruim. Ele assinou a própria atestado de óbito: eu quero morrer. Aí agora, quando Davi dá uns conselhos: olha, cuidado com o seu irmão. Aí Adonias, que era rebelde, ele chega para Betsebe e diz: olha, tu sabe que o reinado era meu, eu vou te pedir algo. Aí ele, com o olho grande, disse assim: olha, eu quero a Sag que cuidava de Davi. E Betsebe vai falar com Salomão. Aí Salomão diz: ele vai morrer. Porque Adonias teve aquela atitude, porque ele tinha o coração perverso. Ele, além de falar mal do rei, ele quer algo que não é para ele. Ele continua no caminho errado. Tem pessoas que erram hoje, erram amanhã. Tem pessoas que se convertem de imediato: eu pequei, eu errei. Mas tem pessoas que erram hoje, é punido hoje e faz o erro amanhã. Quantos estão hoje, por exemplo, num presídio,
que fizeram mal e em vez de se converter, estão aí dando golpe, matando. São pessoas que não se converteram mesmo com as suas punições. E tem pessoas na igreja, sim, Deus falou, Deus amaldiçoou, Ele passou uma prova, mas Ele vai procurar uma nova prova. Deus permite o sofrimento, Ele vai procurar um novo sofrimento. O que Deus queria com Adonias é que ele fosse crente, ele respeitasse a Deus e ao Pai, ele honrasse a Deus e ao Pai, fosse obediente e fosse abençoado. Mas o que ele queria era fazer o mal. Tem pessoas que vêm para os caminhos do Senhor para fazer o mal. Como lidar com essas pessoas? Porque a gente vê na igreja, a igreja, casa de Deus, todo mundo é irmão. Tem os primos, tem as primas. Tem o joio e tem o trigo, tem o bem e tem o mal. Tem, aleluia, aquele que adora e aquele que quer matar o irmão. Tem aquele que faz o bem e o que faz o mal. E nós vemos Adonias, ele ali sendo assassinado por um soldado de Davi, de Salomão, porque ele decidiu andar num caminho errado. Que caminho nós estamos seguindo? Em Provérbio diz que Deus abomina algumas coisas, né? É que os pés que se apressam para fazer o mal. E todos aqueles que fazem o mal cai sobre eles. Não seja um Adonias na casa de Deus, porque se você for, Deus vai lhe pegar. Eu vou planejar ali o mal, vou fazer um motim, uma contenda. Eu vou fazer ali sabe, aquele arrumadinho para querer fazer o mal, fazer um tipo de maldade. Aleluia. Aí Deus está de lá nos céus olhando, e Deus frustra os planos do mal, não prevalece. Mas eu quero assim, tem que ser assim, e não quero saber a opinião de ninguém, porque ele não quis, ele não falou com o Pai, ele não falou com Deus, ele não falou com o Pai da terra, não falou com o Pai do céu, e quis do jeito dele, quebrou a cara. Quantos estão num caminho de Adonias, plantando a semente do mal, e estão colhendo o mal? Ei, grande é o ai para um desobediente. Grande é a vergonha para um desobediente. Deus não quer ver nem fazer você sofrer. Deus quer que você seja uma bênção. Adonias, filho do rei, comia bem, vestia-se bem, vivia bem. Se fosse hoje, ele teria um belo de um carro, um belo de um iPhone, um salário muito bom, mas ele decidiu ser um bagunceiro. Eu vou bagunçar, eu vou dar lugar ao Satanás, eu vou agora alocar, eu vou deitar e rolar, vou bagunçar. Aí Deus disse, a irmã Lucinha está rindo, mas é verdade, ele quis aloprar. Vou aloprar, vou fumar maconha, vou beber até cair. Vou dar tapa em todo mundo, que eu sou bala. Aí Deus pegou ele pela orelha, peraí, não é assim não. O meu reinado, existe uma promessa da parte de Deus que não há de ficar em minha casa aquele que usa de fraude, aquele que usa de engano. E Adonias usou de engano. Ele deu um pedal a Robinho, como diz a história, passou por um, passou por outro. E onde é que o Robinho está? Na cadeia. Porque não prevalece aquele que anda no caminho errado. Que Deus possa abençoar. Deus vê tudo. Diga amém. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? Provérbio diz, o olhos do Senhor não escapa nada. Glória a Deus.